Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje eu vou começar uma série de refutações. Já perguntei, pedi autorização ao pastor Tarles do canal Teologar. Ele tem lá um podcast que ele faz. E o último que ele fez foi com o senhor Granconato, um pastor batista, ultra calvinista. Eu já debati com ele uma vez no programa Vejam Só, e uma das coisas que eu notei lá no programa naquela época é o jeito que ele coloca as coisas. Quando você ouve, por exemplo, o Dr. Augusto Nicodemos ou o reverendo Hernandes Dias Lopes, eles eufemizam ou, digamos assim, colocam com uma linguagem mais odierna a questão. Ele não, ele vai lá em Calvino, pega aquele decreto horrível, que o próprio Calvino diz que é horrível, e traz sem eufemizar. É verdade que o calvinismo dele é o mais próximo de Calvino. Eu creio que nós podemos falar hoje de um neocalvinismo, ou seja, de um calvinismo mais apurado, como o do Rod, por exemplo, que é um negócio mais refinado, mais pensado, mais articulado. Entretanto, ele pega aquele que o rei James da Inglaterra, quando os seus sentinelas que tinham ido lá acompanhar, os seus olheiros que tinham ido lá acompanhar o sino de Dort, quando eles chegam e leem para o rei o decreto, né, que foi feito, a súmula que foi feita, o rei fica assustado. Ele fala, puxa vida, isso aí vai ser uma coisa horrível, o cristianismo não vai precisar de inimigos. Inclusive, dessa fala do rei James, eu tenho uma teoria pessoal que eu entendo que essa visão de calvinismo, quer dizer, essa visão de cristianismo que o calvinismo tem, é a visão que trouxe o ceticismo à Europa e é o cristianismo que Rousseau e Nietzsche, por exemplo, criticavam. Eu me lembro que quando eu li pela primeira vez Gaia e o Anticristo, e também os livros do Rousseau, eu falei, mas não está batendo, parece que eles estão criticando um outro tipo de cristianismo. Isso foi de 2001 a 2005 que eu fiz a faculdade. Depois eu fui ler Calvino. Quando eu li Calvino, eu entendi categoricamente de qual cristianismo discordava e desacreditava os iluministas. Não era o cristianismo bíblico, mas sim o cristianismo calvinista. E aí eu vou trazer aqui uma questão de uma pergunta que o Granconato faz ao pastor Tarles. Tarles deu até uma resposta e, enfim, ele tenta ali responder, mas ele não está ali num debate, em primeiro lugar, não é um debate. Em segundo lugar, o Granconato é convidado dele, então ele não pode ser rústico com o Granconato. E em terceiro lugar, o Tarles, ele não, ao meu ver, tá? Eu já disse isso para ele não se debruçou sobre a temática, tanto que ele não gosta de se rotular. Eu sempre digo, e eu disse isso em alto e bom som a todos, inclusive aos meus amigos, quando alguém fala eu não defini, ou eu não sou nem calvinista, nem arminiano, é porque não houve estudos ainda. Porque quem estuda, quem mergulha na temática, como eu fiz, eu li 88 livros sobre a temática, a pessoa vai se definir. Ela vai tomar um lado. Não fica titubeando. Ah, eu sou meio calvinista, eu sou meio arminiano. Não tem jeito de você ser meio. Exemplo, na visão calvinista, quando você, por exemplo, nega um dos pontos da Tulipe, que é o acróstico das 5 doutrinas da visão calvinista, você já é um arminiano. Isso na concepção deles. Logo, não tem jeito. Ou você é uma coisa ou você é outra. Não existe um calminiano. Eu confesso que quando eu comecei a estudar, eu na minha cabeça, queria conciliar as duas coisas. Mas as duas visões de Deus e da salvação, de como Deus opera a salvação, é impossível de ser reconciliada. Então eu vou fazer aqui alguns vídeos, porque o Granconato falou umas coisas que, se fosse o Dr. Nicodemos falando, se fosse o Hernandes falando, eu nem faria o vídeo. Porque eles falam de um jeito que não agride quem está ouvindo. Mas o Granconato, ele ofende o ouvido de quem está ali o assistindo. Então, nesta oportunidade, eu vou aqui responder algumas questões, tá bom? Mas antes, rapidamente, meus recados.
Primeiro deles, neste próximo mês de setembro, vamos sortear aqui no canal, no dia 30, às 22 horas, uma Bíblia apologética e 2 kits de livros apologéticos do CACP. Este sorteio é feito aos inscritos lá na plataforma do Apoia-se. Vai lá, se inscreva, nos ajude contribuindo com alguma coisa que não lhe seja penoso e todos os meses você participa aqui do nosso sorteio. Outra coisa importante, se ainda não tem o nosso app, baixe o app. E se não se inscreveu, se inscreva no canal, curta, compartilhe e divulgue o nosso vídeo, porque você nos ajuda então a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Vamos ouvir o Gran Conato e depois eu volto com a minha resposta. Eu estou repetindo, eu vou fazer uma série de cortes. Algumas o pastor Thales até respondeu, mas eu não vou pôr a resposta dele, eu vou dar a minha. Eu vou aproveitar essa questão toda, essa celeuma toda, para trazer algumas questões aqui no canal. Vamos lá. Então, como é que lidamos com a questão do amor de Deus que quer salvar a todos? Existe inferno? Existe. As pessoas estão lá? Estão. Se você pudesse tirar as pessoas do inferno, pastor, você tiraria? Talvez sim, talvez alguns eu deixaria Talvez lá. sim. Tem pessoas queridas suas no inferno? Eu espero que não, mas não? Acredito que Amigos? tenha. Acredito que tem. Você os tiraria de lá? Se você pudesse? Olha, não sei. Não sabe? Eu não sei, porque estaria julgando como o próprio Deus. Se o Deus que é Deus Sim, mas justo mas o colocou lá, não, mas julgando quem como, eu poderia julgando tirar? como ser humano. Se você tivesse o poder, se Sim. Deus lhe desse esse poder. Deus me desse poder e eu... Olha, você tem com a poder, minha mente... Isso, com a sua minha mente tão, com o amor que você trapos tem. de imundícia, com a minha justiça como Tudo trapos bem. de imundícia, talvez eu tiraria Com de lá. com a sua justiça, que são trapos de imundícia, e com o seu amor que não é perfeito. Sim, eu tiraria de lá. Você tiraria? Tiraria. Tiraria? Tiraria. Por que Deus não tira? Bom, aqui ele está tentando justificar o decreto de Deus. Então, no calvinismo, o decreto de Deus é inexplicável. Por que Deus decreta um pequeno grupo para ir para o céu e um grande grupo para ir para o inferno? O Calvino diz que não tem explicação. É mistério. O Armínio vai dizer que Deus previu a fé de A e de B. Logo, prevendo a fé, elege. E o John Wesley vai dizer que Deus, na verdade, decretou que vai ter uma igreja. Quem vai entrar na igreja, aí é livre-arbítrio. Tá certo? Voltando aqui à pergunta. Bom, a questão seria, por que Deus criou o inferno? A Bíblia fala. Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos. E Deus ainda fala assim lá em Jeremias, nem me passou pela cabeça tal atrocidade de queimar os meus filhos. Então, a palavra de Deus deixa muito claro que o homem está indo para o inferno porque escolheu a rebelião de Satanás, de Lúcifer. Aquele anjo de luz se rebela contra Deus e cai, e é condenado. Logo, os homens que vão atrás da rebelião dele vão ter o mesmo destino. É a vontade de Deus? Não. Voltando para a questão, desculpa aqui, gente, a minha indignação, cretina do senhor Gran Conato, ele tenta colocar Deus como um monstro. E ele faz isso assim porque ele acha que a gente tem que achar que Deus é um monstro e a gente tem que falar, glória a Deus, a gente te ama assim mesmo, Senhor. O Senhor é um monstro e a gente te ama assim mesmo. É mais ou menos isso que passa na cabeça perturbada dessa pessoa. Porque me perdoem, eu disse isso lá no programa Vejam Só e vou dizer aqui agora no nosso canal. O Gran Conato tem essas dúvidas no coração dele. E parece que esse veneno que entorpece a mente dele, ele quer trazer para as demais pessoas. Porque isso é uma coisa de uma mente entorpecida, de uma mente depravada e caída. Não de uma mente convertida, uma mente bíblica. Voltando aqui para a questão. Por que eu não posso, mesmo Deus não pode tirar uma pessoa do inferno? Por quê? Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, quem levou aquela pessoa ao inferno foi a desobediência daquele indivíduo. Ninguém, está lá em Romanos capítulo 1, no final do capítulo 1 de Romanos, ninguém será desculpável, porque a revelação natural deixa claro que existe um Deus. E se a pessoa não invocou esse Deus, não invocou porque não quis.
Então ninguém será desculpável dizendo que foi para o inferno porque não sabia. Todo mundo sabe. Eu vejo um relógio desse no meio da rua, eu sei que não nasce relógio no meio da rua. Foi um relojoeiro que fez. E alguém ali perdeu. Logo, existe um Deus. O Salmo 19 mostra isso. Voltando então para o que o Gran Conato disse, se eu fosse Deus, não poderia tirar ninguém do inferno, porque eu não posso negar a mim mesmo. E aqui, gente, preste atenção. Quando eu digo que a mente do Gran Conato é perturbada, eu provo. Jean-Paul Sartre fez a mesma questão que o Gran Conato fez aqui. Jean-Paul Sartre vai fazer o silogismo da pedra. Então, se Deus é todo poderoso, ele pode criar uma pedra tão pesada que ninguém pode carregar. Logo, ele mesmo não pode carregar e então ele não seria Deus. Aonde está o erro no silogismo do Jean-Paul Sartre? Ele não leva em consideração a natureza do divino. Ou seja, Deus não pode negar a si mesmo. Existem na Bíblia vários momentos em que o texto bíblico diz que Deus não pode fazer muitas coisas. Deus não pode mentir, Deus não pode pecar, Deus não pode negar a si mesmo. Não é porque é Deus que ele pode fazer todas as coisas, não pode. Inclusive, um dos grandes erros do calvinista é achar que livre-arbítrio é poder fazer todas as coisas. E neste aspecto, nem Deus tem livre-arbítrio, nem o Senhor tem livre-arbítrio. Lógico, porque eu não posso fazer qualquer coisa, não posso voar, a não ser que eu pegue um avião. E Deus não pode mentir, não pode enganar, não pode pecar, não pode fazer uma pedra mais pesada do que ele mesmo pode carregar. Então, a lógica da falha da pergunta do Gangrena aqui, do Gangrena, porque esse Gran Conato é mais gangrena do que outra coisa, o erro da pergunta dele, da proposta dele, é a mesma do Jean-Paul Sartre. Ele não leva em consideração a natureza do eterno, a natureza do Senhor. O Senhor é amor, Deus é amor. Gente, a Bíblia deixa claro, Deus não queria e não quer mandar ninguém para o inferno. As pessoas vão para o inferno porque negam a graça de Deus. Mateus 23, 37, Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar-vos como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Quem não quis? Aquelas pessoas. 1 Timóteo 2,4 diz que a vontade de Deus é a salvação de todos os homens. E a visão de Deus no calvinismo é de um Deus que tem problema de personalidade, ou dupla personalidade. Uma hora ele quer salvar, mas aí ele não salva, porque ele também não quer. Sabe, uma pessoa que tem problema de personalidade, é a visão de Deus no calvinismo. O Deus da Bíblia não tem problema de personalidade. Ele quer salvar a todos. E ele não salva a todos porque leva em consideração a nossa vontade. E sabe quem falou isso? Santo Agostinho, o pai do calvinismo, né? Porque a doutrina calvinista está em Agostinho. Agostinho é citado 420, 450 vezes nas Institutas do João Calvino. Tá certo? Mas antes dele se desviar para o maniqueísmo de novo, né? Porque ele veio do maniqueísmo, quando ele sai do maniqueísmo, ele escreve livre-arbítrio. Depois ele se encontra com Pelágio, e no debate com Pelágio parece que ele recai e volta ao maniqueísmo. E aí ele nega o livre-arbítrio. Livre-arbítrio que era considerado imprescindível para a teologia cristã. E os próprios pais da igreja, estou pondo aí, diziam que o paganismo negava o livre-arbítrio. E se você estudar as religiões mundiais, as 10 grandes religiões mundiais, 90% delas não creem no livre-arbítrio, só o cristianismo. O cristianismo é arminiano, obviamente. Tá certo? Então, gente, voltando aqui para o senhor Gran Conato, para fechar aqui a questão, o argumento dele é falível em si mesmo. A proposta está errada. Não é que Deus não gostaria de tirar todos do inferno. Deus não pode, porque ele negaria a si mesmo se assim ele procedesse. E, aliás, no Guiena não tem ninguém ainda. As pessoas estão no Hades e no Sheol. Elas serão ressuscitadas, julgadas e depois jogadas no lago de fogo. Tá certo? Então, gente, olha, eu vou fazer aqui uma série de vídeos. Desculpa a minha indignação, porque isso aqui afronta a natureza de Deus. Isso afronta a natureza de Deus. Esse Deus que o Gran Conato prega não é o que está revelado nas Escrituras Sagradas. O Deus das Escrituras Sagradas é amoroso, piedoso, sabe? Um Deus maravilhoso que deu o seu Filho por amor de nós. Meu Deus do céu! Nos amou de tal maneira e amou
toda a humanidade, amou até o Judas que o traiu. Ai, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou aqui cortando aos poucos aqui algumas questões que ele colocou e vou trazendo aqui para vocês. Qualquer dúvida, deixa aí que a gente esclarece, tá bom? Um grande abraço e, se Deus permitir, até o nosso próximo vídeo.